Irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar a Jacarezinho, nesse momento tão especial pelo qual nós estamos passando. A nossa irmã fez referência na prece desse período que temos chamado de transição planetária, período de renovação, de mudanças. Mas nós queremos destacar, ao falarmos desse momento especial que estamos vivendo, um fato muito recente que mobilizou o movimento espírita em todo o Brasil. Nós queremos nos referir ao filme Kardec, do nosso diretor Wagner de Assis, que, baseado na obra de Marcel Sotomayor, chegou em mais de 450 salas de cinema e que foi sucesso de público porque mobilizou os espíritas em todo o Brasil, que no contato com aqueles que detêm os direitos, os proprietários das salas de cinema, que mal sabiam sobre o potencial que nós, os espíritas, tínhamos de encher as salas, e pudemos colher as informações que chegaram daqui e dali, do sucesso alcançado de público que encheu as salas de cinema, para descobrir ali, para relembrar, para trazer para dentro das nossas reflexões, das nossas casas espíritas, esse momento tão importante que retrata o filme, que é o momento da chegada do espiritismo na face da terra, que poucos conhecem profundamente, mas que vale a pena lembrarmos que o espiritismo é uma religião muito nova, tem apenas 162 anos de idade. Surgiu em Paris, na França, com a publicação de O Livro dos Espíritos, no ano de 1857. É disso que o filme trata, daquilo que antecedeu a publicação da obra O Livro dos Espíritos, e nos apresenta a figura de Allan Kardec, codificador, mas que, ao publicar o Livro dos Espíritos, se utiliza de um pseudônimo, considerando que o seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor, um pedagogo francês respeitado, pois que já tinha feito inúmeras contribuições na área da educação em França, publicado várias obras, e que para que não se confundisse a obra do professor pedagogo com aquilo que era o fruto das suas pesquisas mais recentes, ele adota então o pseudônimo. Mas o filme, que estará agora no final do mês de agosto, a partir do dia 30 ou 31, disponível no Netflix, estes canais, que hoje alcançam todos os lares através da internet. Este filme então chega e vai, depois de ter sido adquirido pela Netflix, aumentar ainda mais o potencial da divulgação deste momento que para nós é tão importante. O que o filme nos fez pensar, considerando as tantas dúvidas, as perguntas, as pessoas que nos buscaram para questionar, pois que desconheciam esse momento ou a forma com que se deu a publicação da obra. Então, isso nos fez refletir sobre a importância de nós retornarmos às bases da doutrina espírita, às bases do espiritismo, conhecermos as suas origens, entendermos que, à época, na França, muitos foram os fenômenos mediúnicos que chamavam a atenção da população, despertavam a curiosidade. Eram mesas, mas também cestos
que, através da imposição das mãos, movimentavam-se, respondiam perguntas, as mais variadas, algumas frívolas, outras mais sérias, mas que teve o poder de chamar a atenção de pessoas que vislumbraram por trás daquele fenômeno aparentemente pueril, singelo, algo muito mais grandioso. Inteligências que se manifestavam através do fenômeno, respondendo às perguntas, mas apresentando ao longo do tempo questões relacionadas com as nossas próprias vidas, profundas questões de filosofia, propostas então que, compiladas, organizadas, dariam ensejo a este professor, a este pedagogo, que inicialmente demonstrou-se cético. Não podia acreditar que por trás daquilo que enchia os salões, não apenas de Paris, mas de toda a Europa, havia cruzado o Oceano Atlântico vindo da América do Norte, os fenômenos. Ele então, num primeiro momento, se faz cético, mas é convidado a participar de reuniões sérias, na casa inicialmente da senhora Prené-Maison, mais tarde também através do convite de amigos que ele conhecia profundamente, em quem confiava. Chega à casa da família Baudin e, através de duas quase crianças, as senhoritas Baudin, as médiuns, que foram talvez o principal instrumento nesse início, nesse surgimento das mensagens que vinham dos espíritos, que apresentavam-se como aqueles que há tão pouco tempo estavam entre nós, mas que, ao deixarem a vida no corpo físico, agora podiam descrever que a vida continuava. Traziam os seus relatos, as suas experiências, mas também nos apresentavam uma possibilidade de visão diferente, algo novo, falando-nos então e apresentando-nos aquilo que hoje nós conhecemos como a doutrina espírita. Kardec, ele, logo nesse momento inicial, diz assim, que nunca elaborou teorias preconcebidas, estudou tudo aquilo que chegava, observava cuidadosamente, comparava, deduzia, mas em vários momentos nós vamos encontrar Kardec fazendo comparações, e nós vamos nos servir de um destes momentos em que ele publica um texto. Este texto fica no seu acervo pessoal, para mais tarde nos chegar através de uma obra intitulada Obras Póstumas. O próprio nome já disse, foi uma obra de Allan Kardec, reunia os seus textos, mas que fora publicada depois da sua desencarnação. Em Obras Póstumas, então, é que nós vamos encontrar as alternativas estudadas por Kardec nessa possibilidade de comparação, para encontrarmos a proposta do Espiritismo como aquela que para nós faz todo sentido, com mais amplo respeito, porque nós, os espíritas, a ninguém impomos a nossa crença, a ninguém impomos a nossa fé, a ninguém agredimos, a todos respeitamos, em que pese, em muitos momentos, temos sido agredidos, sobretudo no passado, muitos, por não conhecerem o que é o Espiritismo, confundem essa história
que nos chega a partir de Kardec, de tão pouco tempo, com outros pensamentos, outras ideias religiosas, também absolutamente respeitáveis, mas com as quais o Espiritismo não tem conexão, senão alguns pontos de contato, que aliás, presente em todas as religiões que levam a Deus, sobretudo quando em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec tem a possibilidade de perguntar: quem seria a nossa referência, sob o ponto de vista moral? E estes Espíritos nos dizem: a referência é Jesus. Então, o Espiritismo, sob o ponto de vista moral, nada traz, corrige, contraria aquilo que foi trazido pelo Cristo. A proposta moral do Cristo é a proposta moral estudada pelo Espiritismo. A obra que viria mais tarde, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz sim algumas interpretações diferentes, que ocorre naturalmente até mesmo no seio das religiões, por exemplo, as pentecostais, evangélicos. Inúmeras denominações, algumas divergem na interpretação deste ou daquele ponto, absolutamente natural. Mas o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O que aqui se estuda, o que aqui se analisa, tudo nos remete a atendermos ao convite do Cristo, a amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então Kardec, nestas comparações, a fim de que a humanidade possa avançar no pensamento, traz 5 propostas do pensamento filosófico religioso, analisadas por ele à época, e que nós faremos aqui rapidamente, para entendermos e para que possamos construir em nós esta tranquilidade, esta afirmativa de que nós somos espíritas, de que nós acreditamos na proposta espírita porque a conhecemos e porque comparamos com as demais e entendemos que essa é a que mais atende às nossas buscas, a que melhor responde às nossas dúvidas, com o mais absoluto respeito àqueles que pensam diferente de nós. Então, Kardec nos falará inicialmente da doutrina materialista, nesta comparação. A doutrina materialista, ela diz que não existe alma ou espírito. Não existe alma. Então, a inteligência, o princípio de inteligência que existe em nós, o ser que somos nós, que amamos, que criamos, que sonhamos, que pensamos, planejamos, desenhamos, enfim, escrevemos, refletimos. Tudo isso é uma propriedade da matéria. Surge da própria matéria, porque não há alma na visão materialista. Não existe alma. Então, nada existia antes do nosso nascimento, como também nada existirá depois da nossa desencarnação. O materialismo é fruto, talvez, da soberba, do orgulho, da prepotência dos homens incapazes de admitirem a ideia de Deus, a ideia de um Criador, a ideia de que possa existir algo que eles não possam
analisar, estudar, pegar, pesar, medir. Então, contrariados também com aquilo que vinha das religiões dominadoras, das religiões preponderantes, dos tempos da Idade Média, enfim, da nossa própria história, da nossa humanidade, se antepondo a esse pensamento religioso, afastam qualquer concepção. Então, com o materialismo, também não há sentido algum em nenhum esforço, cuidado. Aliás, todo o pensamento do Cristo não faz sentido nas ideias materialistas, pois que Jesus seria uma invenção dos homens. Toda a mensagem do Cristo nos fala do porvir. As bem-aventuranças prometem o reino dos céus àqueles que as observam, àqueles que herdaremos a terra, herdaremos essa condição de felicidade. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, os que sofrem, enfim, tudo isso nos fala do porvir, do futuro. Mas se não existe nada, então toda essa mensagem perde o valor. Com o materialismo, os nossos esforços no sentido da prática do bem também não têm sentido, porque seria melhor então, se não existe nada após a nossa desencarnação ou morte, se nada existe, então justifica-se que a vida seja uma busca pelo imediatismo, os prazeres do mundo, o aqui e o agora, sem nos preocuparmos com as consequências dos nossos atos. Que seria de uma sociedade materialista? Mas também Kardec analisará uma proposta que surge na década do século XVII, ganha força com um filósofo chamado Spinoza, que nasce em 1632, e que, rompido com as ideias da religião vigente, do dogmatismo da época, ele que era um filósofo, mas que acreditava em Deus, concebe a ideia do panteísmo, que é uma doutrina filosófica caracterizada pela aproximação entre Deus e o universo. O universo é Deus, Deus é o universo. Nós, portanto, estamos no universo, e ao nascermos, nos utilizamos de uma fração deste todo universal. Retiramos dali uma porção, a nossa alma, que dará vida ao nosso corpo durante aquela existência. Ao término da nossa existência, a alma se liberta e retorna ao todo universal. Essa é a ideia panteísta. Isso é o pensamento panteísta. É como se nós nos servíssemos daquela jarra de água com uma gota. Essa gota é a nossa alma, nos dá a vida. Nós hoje nos individualizamos. Eu sou o Adriano, ela é a Karina, a Maria Luísa, o Boberg. A individualidade surge. Nós amamos, construímos os nossos afetos, fazemos a nossa caminhada, mas ao término de um período, que para alguns é de 2 anos, 3 anos, 5 anos, outros é de 50, 60, 70, 90, retornamos ao todo universal. É a gota d'água, diz Kardec. Retornamos por efeito da morte à massa comum, como as gotas de chuva ao oceano. E aí, ao olhar a gota de chuva no oceano, onde está? Onde estamos nós? Perdemos a individualidade. Perdemos a individualidade. Então,
todos os nossos esforços e méritos se perdem na massa. Todas as nossas imperfeições e deméritos também. Então, há pouco circulou pelo WhatsApp um vídeo de um professor que propõe à turma, ele que fazia uma experiência da sociologia, ele propõe à turma uma prova, aplica a prova e, como de costume, né? Quem é professor sabe muito bem, tem aqueles que estudam mais, os que estudam mais ou menos, os que prestam atenção na aula, vão lá fazer a prova, e tem aqueles que não querem saber de nada, né? Então aplicou a prova, teve quem tirou 10, teve quem tirou 9, 8, 7, 6, teve quem tirou 0. Mas aí o professor disse: façamos a seguinte experiência, vamos pegar a nota de todos, somar e vamos dividir pelo número de alunos, e todos ficamos com a média da turma. Olha que beleza, né? Então a nota ficou em torno de 5 para todo mundo. Que coisa boa. Será? Na próxima prova, o professor lançou a prova, todos sabiam que havia uma nova prova. Mas o que aconteceu? Quem havia estudado disse assim: para que eu vou estudar? Se é para ficar com 5, eu não vou estudar. Quem já não havia estudado, esse então disse: bom, eu não preciso estudar mesmo, eu vou tirar 5 sem fazer nada. Maravilha. E o que aconteceu com a média da turma dessa vez? Foi mais para baixo ainda. Claro. Então, a ideia panteísta, em que a individualidade se perde, em que a alma perde a individualidade, ao retornar ao todo universal, teria os mesmos efeitos da doutrina materialista. Por que eu vou me preocupar em amar mais, em cumprir as leis, amar ao meu irmão, praticar a caridade, se não tenho o mérito, se não me será dado, conforme prometeu Jesus, a cada um segundo as suas obras? Então, a ideia panteísta hoje é rara, perde a sua força. Mas Voltaire, John Locke, também filósofos, rompidos com a igreja, mas crentes na existência de Deus, admitem a existência de Deus, um Criador do universo, porém desvinculado de qualquer pensamento religioso. Estes são os deístas. Deus, para eles, estabelece todas as leis que regem o universo. Mais uma vez estabelecidas essas leis, funcionam por si só. Não há a providência divina. Não é aquele Deus que nós aprendemos, aquele Deus que Jesus nos trouxe. Jesus dizia que Deus era Pai. Ele se referia: Pai nosso. Deus para Jesus era o nosso Pai. Para João, seu apóstolo bem amado, o evangelista, Deus era amor. Então, a providência divina é essa presença de Deus em nossas vidas, em nós, zelando por nós, cuidando de nós. A sua providência é atuante, naturalmente através de uma estrutura muito difícil de nós conhecermos, os seus ministros, os seus trabalhadores, os anjos guardiões, os espíritos protetores. Estes estão ao nosso lado, a serviço do Pai, cuidando de cada um de nós. Mas os deístas então concebiam um Deus desconectado do pensamento religioso, que estabelece as leis e a partir dali cada um por si. Também
carece, né? Falta alguma coisa. Vimos então, nestes pensamentos filosófico-religiosos, para que possamos fazer as nossas comparações, as nossas compreensões, as doutrinas dogmáticas. Aqui, a alma independe da matéria, é criada no momento da concepção. Kardec, eu transcrevi a obra tal qual está escrito, mas a própria Igreja Católica concebe e protege o nascituro, o feto, a partir da concepção. A alma está presente. Mas, para estas doutrinas, a alma é criada neste momento. Nós nos deparamos aqui, então, com um ponto que, de fato, é talvez o tema mais conhecido, apresentado pelo Espiritismo, de forma muito clara, mas que tem chamado a atenção do mundo desde as primeiras páginas, o pensamento, as próprias pesquisas de Kardec, ao se deparar com a ideia da pluralidade das existências, ante a unicidade. Para que a gente possa entender, eu preciso comparar. Qual das duas faz mais sentido? Qual das duas está mais de acordo com a ideia que nós fazemos de Deus? Para isso, a doutrina espírita nos apresenta, inicialmente no Livro dos Espíritos, para complementar e aprofundar o estudo em A Gênese, um estudo a respeito de Deus e os seus atributos. Ali nos encontramos os benfeitores espirituais nos afirmando que Deus, na primeira questão do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é o Criador do universo, não apenas do nosso planeta, que, aliás, em um determinado momento da nossa história, imaginou-se, concebeu-se que o planeta, o nosso planeta, era o centro do universo. Foi necessário que a ciência avançasse para compreendermos que o nosso planeta é um planetinha, é quase uma poeira cósmica, tão pequeno perante a grandiosidade do universo. Vejamos que o nosso planeta está em órbita em torno do Sol, uma estrela que, se para nós é de uma grandiosidade inimaginável, para a astronomia é uma estrela de quinta grandeza. Existem sóis muito maiores do que o nosso Sol. Dentro da nossa própria galáxia, que abriga mais de 100 bilhões de sóis. Cada um destes sóis com incontáveis planetas em órbita destes sóis. Quantos planetas nós podemos ter na nossa galáxia? Esses dados não são do Espiritismo, são da ciência. A ciência, o Hubble, o satélite, colhe as informações, a tudo fotografa, registra. Os estudiosos, os homens de ciência, nos dizem mais de 100 bilhões de sóis apenas na nossa galáxia, a Via Láctea. Se nós olharmos aquela foto da Via Láctea que todo mundo conhece, do universo, da nossa galáxia, a gente não encontra o nosso planeta. O nosso planeta é uma poeira. Mas a ciência vem hoje dizer que existem bilhões e bilhões
de galáxias, algumas muito maiores do que a nossa Via Láctea. E Deus continua sendo o Criador do universo. Então esse Deus é muito maior do que a gente imagina. Não poderia ser antropomórfico. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, diz o texto bíblico, na potencialidade espiritual. Mas concebermos como fez o homem em algum momento, registrou no alto, bem alto, da Capela Sistina em Roma, no Vaticano, está lá. Michelangelo colocou a obra do homem Deus, a criação, né? E o registrou como um homem, já de cabelos brancos, barba branca, mas muito forte, musculoso, poderoso, muito próximo de nós, diante de um tempo. Mas hoje a ciência nos mostra um universo muito grande. Então, este Deus, Criador, é soberanamente justo e bom, é amor, como disse João, é Pai, como disse o Cristo, e não poderia ser menor do que qualquer um de nós. É a soberana inteligência, a onipotência, a soberana bondade e justiça. Então, concebendo este Deus, nós vamos comparar a unicidade, uma única vida, com a pluralidade. Vejamos que, se a alma é criada no momento da concepção, a nossa alma é criada no momento da concepção, aqui, agora, nessa vida, e todos temos uma única chance, uma única oportunidade de vida, nós a tivemos agora. Eu nasci em 69, em Londrina, uma terra maravilhosa. Depois fui a Curitiba, num contexto de uma família que pôde me dar educação, enfim. Nós nascemos, cada um dentro da nossa realidade. Cada um teve a sua única chance, mas em situações muito divergentes, muito diferentes. Nós agora, mas existiram aqueles que nasceram, por exemplo, na Idade Média. A chance deles foi lá. A única chance deles foi lá. A única vida se deu lá. Naquela realidade. Não havia medicação, a ciência não está tão avançada, não era tão avançada à época. Enfim, o contexto era outro. Mas, enfim, paciência, foi a chance dele lá. O Espiritismo, na questão 171 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntará: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Em que se fundamenta esse pensamento, a ideia da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação dos Espíritos. Mas ele então se refere à justiça de Deus para explicar a reencarnação. Um pouco antes, na questão 132, nós vamos encontrar Kardec perguntando qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem: o melhoramento progressivo da humanidade e a expiação. A resposta é mais longa, mas reencarnamos, encarnamos, tomamos de um corpo
a fim de iniciarmos um processo de melhoramento progressivo das nossas próprias almas. Pois que em uma única existência não é possível sabermos tudo. E seria muito difícil de concebermos esse Deus, Pai amoroso e bom, soberanamente justo, que tenha dado essa única chance de vida em condições tão desiguais. Tão desiguais. Hoje, existem pessoas, famílias, espíritos que estão nascendo em campos de refugiado, na Síria, por exemplo, ou aqui mesmo, em Roraima, no nosso Brasil, o que estamos recebendo no projeto chamado Acolhida, os venezuelanos refugiados, e ali a todos abraçamos e acolhemos, ofertando nos acampamentos. Busquem mais informações, porque eu fiquei encantado de ver o trabalho que nós brasileiros estamos fazendo com os nossos irmãos venezuelanos, liderados pelo Exército Brasileiro. Essa operação chamada Operação Acolhida, digitem lá no Google para conhecer um pouco mais. Mas que desigualdade! Pessoas que estão nascendo sem pátria, sem lar, longe da família, sem um lugar para dizer que é seu, sem um centavo no bolso. Mães incapazes de comprar o leite, o pão. E a pessoa está nascendo naquele contexto. Por outro lado, nós temos pessoas nascendo nos chamados berços de ouro. Mas nas famílias, ou nas famílias como as nossas, pois que nós somos muito parecidos, todos nós, né? A gente costuma dizer assim, as famílias só mudam de endereço, porque é problema aqui com o filho, mas é alegria aqui com os filhos, enfim, é um casamento que se dá ali, outro que se desfaz aqui, mas não tem uma família que não tenha um caso semelhante ao outro, ao da outra família. Família é assim mesmo. Mas nós temos a possibilidade de receber, de acolher, de amar. Quando chega alguém é uma alegria ter um neto, né? Um dia eu chego lá, viu, Roberto? Eu chego lá, né, dona Cidinha? Um dia eu chego lá, com bisnetos, quem sabe? Que alegria! Então, em que a gente trata, cuida, dá carinho, dá escola, dá atenção, educação, mas também a ideia da pluralidade das existências, então, precisa ser comparada com a ideia da unicidade, uma única existência, ou nós caminhamos nesta vida, acertamos, erramos, para depois retornarmos. Então, na justiça divina e na revelação que os Espíritos estão fazendo quando vêm nos trazer a mensagem espírita e falar das suas experiências. Mas também a revelação é a característica, quando se fala em revelar, é de trazer à luz a verdade, né? A verdade é revelada. As leis divinas representam a verdade. É muito curioso falarmos a respeito da verdade, porque a verdade, ela é uma só. Veja, se a reencarnação existe e é uma verdade, todos nós reencarnaremos. Católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos. Ah, mas eu não acredito. Mas é da lei divina. A minha crença, ela não tem o poder de alterar a lei. Então, como existem as leis da física, a lei da gravidade. A lei da gravidade diz
que nós somos atraídos pela massa da Terra para o centro do nosso planeta. A massa nos atrai. Então, quando eu pulo, eu sou atraído. Na Lua, a massa é menor, porque a Lua é menor. Então, a força de atração, a lei da gravidade, a atração ali, ela não é tão forte quanto na Terra, porque a Terra é maior. Então, o indivíduo pula, e aí ele é atraído, mas é devagarinho. Então, ele quase que flutua na superfície lunar. Mas não adianta duvidar da lei. Eu não acredito na lei da gravidade. Pule do prédio para ver. Vai se estatelar lá embaixo, vai ser atraído. É da lei. Não adianta não acreditar naquilo que é da lei. Então, se Deus existe, Ele existe. Mas eu não acredito. Não vai mudar nada, continua existindo. Se a alma é imortal, a alma é imortal. Eu não acredito. Para mim, quando acabou, acabou. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma surpresa tão boa, né? Porque ele vai achar que vai entrar no sono eterno, e aí ele desliga a chave aqui e liga a chave ali, fecha os olhos aqui, dá o último suspiro aqui, para encher o pulmão do mundo espiritual, rodeado de amigos que foram antes dele. Aí ele fala: ixi, os espíritas estavam certos. Então, se é da lei, se é uma verdade, não importa se eu acredite ou não, vai acontecer. Então, a reencarnação, se é da lei, todos nós reencarnaremos. Todos nós. Então, a revelação vem chegando aos poucos. Deus permite que, inclusive, algumas pessoas lembrem das reencarnações passadas. Muito curioso. Mas nós trouxemos aqui alguns casos, mas para não trazer os casos do Espiritismo, que são inúmeros, nós trouxemos aquilo que está no mundo, que vem depois chegando. Mas este aqui é um caso que ficou muito conhecido. Eu vou pular um slide para dizer o seguinte: transformou-se num filme, Este é o título do filme: Minha Vida na Outra Vida. O filme conta a história baseada neste livro que a Federação Espírita Brasileira traduziu para o português, porque ela é uma norte-americana, Jenny Cockell, norte-americana, que começou a ter sonhos recorrentes. Ela sonhava a mesma coisa todo dia. Sonhava que ela tinha filhos. E onde estavam os filhos e aquela angústia? Mas sonhava com o vilarejo onde ela morava, sonhava com os detalhes da vida, os fatos, o que havia acontecido. Mas os sonhos eram persistentes, recorrentes, e sempre um ponto a mais ia acrescentando. E ela acordava, compartilhava com o companheiro, com a família, e foi anotando. Hoje, sabe como novela, né? Você sonha um capítulo hoje, o segundo capítulo amanhã, o terceiro capítulo amanhã. E assim, ela construiu esses registros dessa lembrança. Chegou a fazer um desenho, um mapa do lugar onde ela morava, até o momento em que ela se deu conta. Quando, para tentar entender o que estava acontecendo com ela procura um terapeuta que faz um processo de hipnose, e na hipnose ela fala o seu nome e a cidade de onde está falando, como no DDD da Embratel. Esse agora foi lá atrás, né? Ela então diz a cidade, vai pesquisar e descobre que se trata de uma cidade na Irlanda.
tem que atravessar o oceano de novo. Mas ela vai porque ela queria tentar desvendar tudo aquilo. Ela então lembra o seu nome, Mary Sutton, e encontra o registro de nascimento de Mary Sutton, na Irlanda, que morreu 21 anos antes dela nascer. Ela é americana. A Mary tinha morrido 21 anos antes, ou seja, ela ficou 21 anos no mundo espiritual, reencarnou. E morreu com 32 anos, se não me falha a memória, depois de dar à luz a 10 filhos, sendo que 2 não viveram. Então ela tinha 8 filhos. Quando ela vai, chega na cidade, começa a investigar, a pesquisar. Quando ela desce na cidade, ela caminha e vai sozinha até a casa dela. Eu morava aqui. Chamam as pessoas mais antigas da cidade, ela descreve e eles dizem sim, morava aqui, é isso mesmo. E um dos filhos ainda estava na cidade, mas ela vai encontrar 5 filhos dos 8 que ela teve, agora todos com mais de 70 anos, 60, quase 80, os filhos. É claro que isso não é fácil. Não a aceitaram inicialmente. Ela teve que dizer que sonhava, que estava também procurando entender aquilo. Mas um dos filhos, quando a viu, esse chama-se Sonny, e o filme retrata muito bem. Quando ele a viu, ele diz que visualizou a mãe. E ele tinha uma relação muito próxima com a mãe. E ela lembrava de detalhes. O nome do cachorrinho que ela havia dado ao Sonny. O que ele tinha feito, deixado de fazer, as peripécias, tudo ela lembrava. Ele então reconhece que Jenny Cockle, que está até hoje viva, se nós a pesquisarmos, ela está lá, vez ou outra é entrevistada, fala da sua experiência. A vida prosseguiu, cada um na sua, porque a gente sabe que o esquecimento do passado é uma dádiva. Porque como conciliar uma situação dessa? Mas é uma revelação, é algo que Deus permitiu para que a gente, enfim, tenha mais uma prova. São fatos raríssimos, mas também não tão raros, que vão surgindo, como o de outro norte-americano, James Lindringer, acho que é esse o sobrenome dele, Leininger, que é filho de Bruce e de Andrea, que escrevem um livro, uma história de um americano, muito interessante também. Ele, uma criança que já a partir dos 2 anos, e depois por vários anos, ele tinha sonhos e acordava muito agitado. Só mais tarde, aos 4 anos, ele passa a descrever o que ele sonhava. Ele sonhava com um acidente aéreo, e que o seu avião havia caído, pegava fogo. Ele faz desenhos desse acidente aéreo, mas desenha também um porta-aviões. Os sonhos recorrentes, ele vai trazendo as experiências, a família vai anotando. Então, ele, em um determinado momento, cita que de onde ele decolava com sua aeronave era de um porta-aviões do nome tal. Está o nome do porta-aviões. E cita o nome de alguns amigos que eram pilotos como ele, naquela mesma porta-aviões. A família vai pesquisar e descobre o porta-aviões existiu. E em 1945,
muitos foram os pilotos que perderam a vida a partir das missões lançadas deste porta-aviões na Segunda Guerra Mundial. Os relatos da criança o levaram a um encontro que era promovido por estes ex-militares. E lá, um dos nomes que a criança soltou, né, também ainda estava vivo, encontra. E o pai, que era cético, é o autor do livro. Para tentar compreender tudo isso, vai juntando as peças, os relatos da criança. A criança é levada ao encontro desses amigos do passado, agora todos idosos. E ali ela tem novas lembranças e revela detalhes de uma vida anterior. O piloto reencarnara numa família lá do outro lado, nos Estados Unidos, que perdera a vida. Ele já era americano, mas perdera a vida no Pacífico. Então, ele está aí, nasceu em 2002, está com um pouco mais de 20 anos, estudando, tem falado sobre o tema. O livro foi traduzido também para o português, e é muito conhecida a sua história. Mas também esta outra, Mânica, uma indiana, que por volta dos 10 anos de idade, aliás, desde antes, ela já havia fugido de casa aos 6 anos de idade, porque ela disse assim, ela que nasceu num pequeno vilarejo na Índia, ela lembrava de ter sido casada com um comerciante na cidade tal, no Nepal, 3.000 quilômetros longe de onde ela estava. Mas ela trazia lembrança de todos os detalhes da vida anterior. Sempre tivera, mas a família até exorcismo providenciaram para ver se ela melhorava, deixava para trás essas lembranças, essas ideias. Mas quando um padre missionário numa escola cristã que ela foi matriculada, sensibilizado com a angústia da menina, as lembranças, as histórias, os detalhes, ele, com autorização da família, passa a pesquisar e descobre o comerciante vivo no Nepal. Toma da menina e promove um encontro. Inicialmente, é claro, você imagina você chegar um dia na tua casa, alguém dizer assim, tem uma menininha que diz que foi casada com você, ela está ali no portão, diz que você fez umas promessas no leito da morte dela, ela veio agora que ela quer fazer um DR, quer discutir a relação. Então ele disse assim, que não iria ao encontro, mandaria o irmão, mas na verdade quem vai é ele. Ele disse que não iria, que mandaria o irmão, mas quem vai é ele. Imaginava assim surpreender a criança, que ao vê-lo, o identificou na hora. Pois que esse dos fatos que conheço é um dos que a reencarnação se deu de forma mais rápida, porque passavam-se em torno de 2 a 5 anos, a dedução em que a gente chega, após a desencarnação, que se deu depois do casamento, durante o parto da primeira filha. Ela morre no parto, e de 2 a 5 anos depois já está reencarnada na Índia. Mas traz as lembranças. Este é um dos casos. Ian Stevenson, que estuda os casos de reencarnação, ele entrevistou a indiana, entrevistou essa menina, conversou com ela, a acompanhou, se interessou pelo caso. O caso é tão interessante, ele foi levado ao Mahatma Gandhi, isso se deu na década de 40, entre 32 e 36. E Gandhi, o líder espiritual à época da comunidade em que ela estava inserida, instalou e designou que houvesse um inquérito, uma pesquisa a respeito. E
Um ano depois das pesquisas, foram até lá, ouviram as entrevistas, etc., concluiu o fato conclusivo de que a menina era de fato a reencarnação daquela que vivera no passado. Então, a unicidade das existências ao lado da pluralidade das existências, que vão nos falar das desigualdades, vão explicar as desigualdades. Porque se existe um ontem, este ontem explica a desigualdade do hoje. Por que que eu nasci assim, nessa família, nessas condições? Porque foi o que eu semeei, plantei e mereço hoje, e preciso hoje. Mas o Pai, amoroso e bom, nos deu uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida. Não nos condenou, conforme algumas doutrinas dogmáticas, às penas eternas, ao sofrimento eterno. Então, a alma, na visão dogmática, conserva a individualidade após a morte, mas depois, nesse momento, tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Se foi bom, vai para o céu. Agora, se se equivocou, vai para o outro lado. E aí a gente fica perguntando, né? Kardec faz isso, porque nesse pensamento existe uma separação definitiva e absoluta entre os que foram eleitos e os que foram condenados. Qual mãe seria feliz sabendo que um filho seu se equivocou pelo caminho, foi levado pelas más influências, cometeu um crime, mas as circunstâncias, enfim, um pecado capital, o condenou, mas ela, na sua conduta sempre reta, merece o paraíso dos céus, o reino dos céus, mas seria feliz sabendo que o filho está lá no sofrimento eterno? Então este pensamento já não tem mais espaço. O meio religioso tem buscado outros pensamentos, já não aceitam mais as ideias dogmáticas, já não há compatibilidade com a ideia que nós fazemos de Deus, soberanamente justo e bom. Então vem o Espiritismo, a doutrina espírita, com a alma individual, que preexiste e sobrevive, com um ponto de partida comum a todos, sempre igual. Nós somos criados simples e ignorantes, uma simplicidade, só que não sabemos quando. A alma foi criada lá atrás, e a gente vem ganhando experiências, melhoramento progressivo. Somos nós mesmos que vivemos ontem. Nós participamos da história e hoje continuamos a escrevê-la. E assim estamos hoje semeando o nosso futuro amanhã. Mas tivemos o mesmo ponto de partida. Os espíritos progridem mediante o uso do livre-arbítrio, seja feita conforme a sua vontade, né? Porque se eu escolher o bem, terei o bem, mas se eu escolher o mal, sofrerei as consequências do mal. Então, sendo insuficiente uma só existência para que o espírito adquira todas as perfeições, ele retorna tantas vezes quantas lhe forem necessárias, neste ou até mesmo em outro planeta. Não se recorda, e é bom que seja assim, porque senão olha a confusão, então eu não me recordo nem mesmo do mal que o outro fez a mim, e o recebo na condição de filho, para restabelecer os laços de afetividade rompidos no passado.
Então, o pai, com um filho, ele se dá super bem, com outro, ele está sempre assim, né? Dá aquele arrepio aqui na coluna, você viu o gato? Está sempre assim, né? Não sabe por quê, mas tem uma história naquele relacionamento. No passado, a gente esquece e é convidado a reconstruir, a refazer, a reaproximação, com a bênção do esquecimento do passado. Isso é a proposta do Espiritismo para as nossas vidas. O espírito então será feliz ou infeliz, dependendo das suas próprias escolhas e do seu grau de adiantamento nessa escala nessa escada que a gente está subindo. E eu queria concluir com a cereja do bolo, porque o Espiritismo diz assim: se a alma sobrevive à morte, mantém sua individualidade, suas conquistas, seus amores, se continua a pensar nas pessoas a quem amou, naturalmente com saudades, não cogita de se comunicar com eles, com aqueles que ficaram? Então eu sobrevivo, mantenho a individualidade, os meus amores na terra, não cogito de me aproximar deles, vez ou outra, de abraçá-los, de envolvê-los, de inspirá-los, de protegê-los? É claro que sim. E aí nós temos então a mediunidade, que é esse instrumento programado para o serviço do amor e do esclarecimento da criatura humana, que faculta esse intercâmbio entre os dois mundos, comprovando a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma. Chico Xavier, para falar só dele, com mais de 400 obras publicadas, os mais variados espíritos. Logo na sua primeira obra, Parnaso de Além Túmulo, vários poetas brasileiros, portugueses, cujo estilo foi por todos identificado. Eram aqueles poetas que retornavam, e através dos braços, sem a consciência de Chico Xavier, então ainda um garoto, jovem, sem ver, publicavam as mais belas poesias. Mas não foi, esse foi o primeiro livro, foram 400, os romances de Emmanuel, a série André Luiz, que se inicia com a obra Nosso Lar, as obras de Humberto de Campos, que enquanto reencarnado a ele se referiu: ele merece não apenas uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas várias, afirmando a autenticidade do fenômeno, nunca contrariado, ou melhor, sempre questionado, mas conquistou a todos pela autenticidade do fenômeno. As pessoas chegavam na casa da prece, cheia de gente, não havia espaço para mais ninguém, então ficavam do lado de fora, nas janelas, debruçadas nas janelas, do portão, da porta do centro até o muro, havia um espaço repleto, as pessoas ficavam na rua. E de repente ele recebia uma mensagem de um espírito aqui, pegava o papel, nunca entrevistou ninguém para saber quem era, de onde veio, pegava o nome e dizia: fulana de tal. A pessoa estava lá na rua e era trazida, chorando, lógico, né? Imagina você estar sentado aqui, eu não sei o nome de ninguém, vem uma mensagem para você, das mãos de Chico. Tenho aqui uma carta do seu filho, dizendo que ele vive, que está tudo bem, que foi recebido por fulano, por fulano, por fulano. Era a avó, o avô, o tio, todo mundo já havia desencarnado, mas estão com eles lá do outro lado, a vida continua. Que maravilha!
Então Chico Xavier, para não falar de tantos outros, é a prova viva da sobrevivência à morte, como diz Viana de Carvalho. Mas tudo isso para nos propiciarmos uma revolução ético-comportamental. Este é o objetivo do Espiritismo. Este é o objetivo do Espiritismo. Tudo isso é para que eu, sabendo que eu estou construindo o meu amanhã, mude o meu hoje agora. Uma revolução ético-comportamental. É de chorar você ver as pessoas ferindo a ética, porque sofrerão. Poderão enganar a justiça dos homens, mas jamais enganarão a justiça de Deus. Então você vê os que corrompem, os que têm aí tomado conta das páginas dos jornais, todos acertarão com a lei divina, ceitil por ceitil. Na próxima reencarnação, nascerão presidentes da Federação Espírita do Paraná, para poder arcar com o passado, que aprontou bastante, já que vocês estão rindo, ou o presidente do centro, ou da URI, né? Aí vai trabalhar, para dar conta do passado. Mas enfim, meus irmãos, o Espiritismo é isso. Então, é essa doutrina que precisa ser conhecida, comparada e abraçada, vivida. E nós temos que, com muito orgulho, nos afirmarmos. Ano que vem tem censo, e eu afirmarei: eu sou espírita, com muito orgulho, porque refleti, porque pensei, porque é a doutrina que melhor me explica e me faz compreender a vida. Com todo respeito a quem segue as outras religiões, mas para nós, o Espiritismo em nossas vidas é uma bênção. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês, a todos nós, e que muitos e muitas jornadas espíritas se deem aqui em Jacarezinho, se Deus quiser, com o sucesso de sempre. Muito obrigado. Perdão, eu estava torcendo para que aquele relógio tivesse um problema e ele estivesse andando mais rápido, mas eu acho que não, eu acho que eu falei demais mesmo. E orem por mim, porque a minha mulher vai puxar a minha orelha assim que eu terminar a palestra. Muito obrigado.